Se você está vendo este vídeo, precisa saber de uma coisa. Meu nome é Márcia Almeida, e em 1977 eu era detetive da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Junto com minha parceira Cláudia Nogueira, investigamos um caso que mudou nossa percepção sobre o que é possível neste mundo. Uma máquina de escrever estava escrevendo sozinha. Cartas de amor, confissões de crimes nunca solucionados e mensagens de pessoas que haviam morrido décadas antes. E quando descobrimos quem realmente estava digitando aquelas palavras, compreendemos que algumas obsessões são mais fortes que a própria morte. Mas antes de contar o que realmente aconteceu naqueles 10 dias de março de 1977, vocês precisam entender uma coisa. Há objetos que absorvem tanto sofrimento humano que se tornam conscientes. E uma vez que começam a escrever, nunca mais param. Era uma quinta-feira chuvosa de março quando tudo começou. Eu estava na delegacia de Vila Esperança, investigando uma série de roubos em antiquários da região, quando meu telefone tocou. Delegacia Vila Esperança, detetive Almeida. Márcia, é o delegado Santos. Preciso de você e da Cláudia no Instituto Mental São Bento. Temos uma situação peculiar. O tom na voz do delegado Santos me preocupou. Que tipo de situação? Uma paciente está afirmando que uma máquina de escrever na sala de terapia está escrevendo sozinha, mensagens direcionadas especificamente para ela. E por que isso chegou até nós? Porque as mensagens contêm detalhes sobre crimes não solucionados dos anos 50. Detalhes que nunca foram tornados públicos. 40 minutos depois, eu e a Cláudia estávamos no nosso Opala preto, atravessando a cidade em direção ao bairro Alto Verde, onde ficava o Instituto Mental São Bento. A chuva tinha parado, mas o céu permanecia carregado. Uma máquina de escrever possuída, a Cláudia disse, acendendo seu cigarro continental. Em 10 anos de parceria, essa é nova até para nós. Lembra do caso das bonecas que mudavam de posição sozinhas no orfanato Santa Clara? Perguntei. Como poderia esquecer? Ainda tenho pesadelos. Chegamos ao Instituto São Bento às 14h30. Era um prédio imponente da década de 1920. O Dr. Fernando Moreira, diretor da instituição, nos recebeu pessoalmente. Detetives, obrigado por virem. Sei que parece inusitado, mas garanto que há algo genuinamente perturbador acontecendo aqui. Dr. Moreira era um homem de uns 55 anos, cabelos grisalhos, com a postura de quem havia dedicado a vida ao estudo da mente humana. Conte-nos sobre a paciente, eu disse. Helena Vasconcelos, 43 anos, internada há 6 meses por depressão severa após a morte do marido. Escritora frustrada, passou a vida toda tentando publicar um livro. Uma pessoa completamente lúcida, exceto por... Bem, vocês verão. Ele nos conduziu através de corredores longos até a sala de terapia ocupacional. No canto da sala, isolada, havia uma antiga máquina de escrever sobre uma mesa de madeira. A máquina chegou aqui há 3 semanas, Dr. Moreira explicou. Doação de uma família cujo patriarca havia falecido. Pensei que seria terapêutico para os pacientes que gostam de escrever. Me aproximei da máquina. Era um modelo dos anos 50, de metal verde escuro, com teclas circulares amareladas pelo tempo. Havia uma folha de papel inserida no rolo, com texto digitado. A Cláudia leu em voz alta. Meu querido Eduardo, sei que me procuras há todos esses anos. O segredo que guardas sobre aquela noite de dezembro de 1953 não morreu comigo. Eu vi o que fizeste com Maria Helena. Assinado, Rosa Santos. Senti um calafrio percorrer minha espinha. Quem é Eduardo? E quem são Rosa Santos e Maria Helena? Aí que reside o problema, Dr. Moreira disse. Verificamos nos arquivos da polícia. Rosa Santos desapareceu em dezembro de 1953. Maria Helena foi encontrada morta no mesmo mês, caso nunca solucionado. E Eduardo Santos era o marido de Rosa, principal suspeito do assassinato, mas nunca houve provas suficientes. Eduardo Santos ainda está vivo? Perguntei. Morreu na semana passada.
ataque cardíaco, no mesmo dia em que essa carta foi digitada. Eu e a Cláudia nos entreolhamos. Em mais de uma década de investigação, havia aprendido que coincidências assim raramente existem. Às 15h em ponto, Helena Vasconcelos entrou na sala. Era uma mulher magra, de cabelos castanhos presos em um coque, com olhos que refletiam uma tristeza profunda, mas também uma inteligência aguçada. Helena, Dr. Moreira disse gentilmente. Estas são as detetives que mencionei. Gostariam de conversar com você sobre a máquina. Helena olhou para nós com uma expressão cautelosa. Depois dirigiu o olhar para a máquina. Vocês não acreditam em mim, não é? Acham que sou maluca. Estou aqui justamente porque levo sua experiência a sério, eu disse. Pode nos contar o que tem acontecido? Helena se aproximou da máquina com reverência. Ela escreve sozinha, principalmente de madrugada. Eu ouço o barulho das teclas do meu quarto. Que tipo de mensagens? Cartas de amor nunca enviadas, confissões de crimes, últimas palavras de pessoas que morreram sozinhas. Helena tocou delicadamente uma das teclas. Mas tem uma em especial que me assombra. Uma carta para mim. Helena puxou um papel amassado do bolso e leu. Querida Helena, sei da sua dor. Sei do vazio que carregas desde que Carlos partiu. Mas há histórias que precisam ser contadas através de suas mãos. Permita-me usar seus dedos para escrever o que nunca pôde ser dito. Assinado, As Vozes Silenciadas. A sala ficou em silêncio. Então, como se respondendo a um chamado invisível, Helena se sentou diante da máquina. Ela vai escrever agora, Helena murmurou. Posso sentir. E então, aconteceu. As teclas começaram a se mover sozinhas. Não eram movimentos aleatórios. Era uma digitação deliberada, ritmada, como se alguém invisível estivesse sentado diante da máquina. O som metálico das teclas ecoava pela sala enquanto letras apareciam no papel. A Cláudia instintivamente deu um passo para trás. Isso é impossível. Me aproximei para ler o que estava sendo escrito. Detetive Márcia Almeida. Você que busca a verdade precisa saber. Meu nome era Roberto Silva. Morri em 1963, mas meu assassino ainda caminha livre. Procure na casa da Rua das Flores, 247, no porão. Meus ossos estão lá, junto com os de outros. Assinado, Roberto Silva. A digitação parou abruptamente. A sala voltou ao silêncio, mas a tensão no ar era palpável. Vocês viram, Helena disse com lágrimas nos olhos. Não sou louca, eles usam a máquina para se comunicar. Dr. Moreira estava pálido. Isso é a primeira vez que acontece na presença de outras pessoas. Vamos verificar esse endereço, eu disse para a Cláudia. Na saída do instituto, Dr. Moreira nos entregou uma pasta. Documentei tudo o que tem acontecido nas últimas 3 semanas. São mais de 40 mensagens diferentes. Algumas são cartas de amor, outras confissões de crimes. Mas todas têm uma coisa em comum. O quê? Perguntei. São de pessoas que morreram com coisas não resolvidas, segredos nunca revelados, crimes nunca confessados, palavras de amor nunca ditas. No Opala, a caminho da Rua das Flores, a Cláudia estava inusualmente quieta. O que você acha? Perguntei. Acho que presenciamos algo que desafia nossa compreensão da realidade, ela respondeu. Mas se essa máquina realmente está conectada com pessoas mortas, precisamos levar isso a sério. A Rua das Flores, 247, nos levou a uma casa antiga de 2 andares, com arquitetura dos anos 30. Estava vazia há anos, com placas de "Vende-se" desbotadas e janelas cobertas por tábuas. Conseguimos autorização judicial para entrada e busca baseada na denúncia anônima, que tecnicamente havia sido feita pela máquina de escrever. Algo que obviamente não mencionei no pedido. O porão era escuro e úmido, com cheiro de mofo e abandono. Mas nossas lanternas revelaram algo perturbador. O chão de terra havia sido remexido em vários pontos. Cláudia, olhe isto, chamei. Em um canto do porão, parcialmente enterrado,
encontramos um pedaço de tecido e, ao escavar mais fundo, ossos humanos. Meu Deus! A Cláudia murmurou. A máquina estava certa. Chamamos a perícia e, ao longo dos dias seguintes, foram encontrados os restos mortais de 5 pessoas diferentes, todas desaparecidas entre os anos 50 e 60. Roberto Silva estava entre elas. Mas isso era apenas o começo. Nos dias que se seguiram, voltei diversas vezes ao Instituto São Bento. A máquina havia se tornado nossa informante mais inusitada. Cada dia trazia novas mensagens, novos mistérios a serem resolvidos. Uma manhã, encontrei uma carta que me fez o sangue gelar. Detetive Márcia, você está correndo perigo. O homem que matou Roberto Silva descobriu que estão investigando. Ele sabe onde você mora. Cuidado com o homem do carro azul. Sua vida depende disso. Assinado, Espíritos Protetores. Saí do instituto e, ao chegar no estacionamento, lá estava. Um carro azul estacionado em frente ao nosso Opala. Um homem de uns 60 anos estava apoiado no capô, fumando um cigarro. Detetive Almeida? Ele perguntou quando me aproximei. Sim? Quem quer saber? Meu nome é Antônio Mendes. Ouvi dizer que vocês andam fazendo perguntas sobre casos antigos, sobre pessoas que, digamos, morreram em circunstâncias específicas. A mão da Cláudia instintivamente foi em direção à arma. O que você quer, Sr. Mendes? Quero que parem de escavar o passado. Algumas coisas são melhores deixadas como estão. Isso soa como uma ameaça, eu disse. É um conselho amigável. Vocês não sabem com quem estão mexendo. Antônio Mendes jogou o cigarro no chão, pisou nele e entrou no carro azul. Antes de partir, abaixou o vidro. A máquina de escrever seria uma pena se algo acontecesse com ela, ou com as pessoas que a usam. Depois que ele saiu, eu e a Cláudia ficamos em silêncio por um momento. A máquina nos avisou. A Cláudia disse: Como isso é possível? Não sei, mas parece que nossos informantes do além são mais confiáveis que muitos dos vivos. Decidimos intensificar a investigação. Se Antônio Mendes queria que parássemos, significava que estávamos no caminho certo. Voltei ao instituto na noite seguinte. Doutor, Moreira me deixou ficar após o horário de visitas para observar a máquina durante a madrugada, horário em que, segundo Helena, a atividade era mais intensa. Às 2 da manhã, a máquina começou a escrever novamente. Antônio Mendes foi nosso assassino. Matou Roberto por dinheiro em 1963. Matou Maria Helena porque ela sabia demais. Matou Rosa Santos para silenciá-la. Matou outros cujos nomes ainda não sabem. Procurem no quintal da casa dele. Rua do Campo, 89. Ele planeja matar vocês amanhã. Não vão sozinhas. Assinado, As Vítimas de Antônio. A digitação parou, mas alguns segundos depois recomeçou. PS. Helena Vasconcelos não está aqui por acaso. Ela é a filha de uma de nossas vítimas. Por isso pode nos ouvir tão claramente. Por isso escolhemos esta máquina. Protejam-na. Olhei para Helena, que havia insistido em ficar durante a vigília noturna. Ela estava pálida, mas não surpresa. Sempre soube que minha mãe não havia me abandonado quando eu era criança. Ela disse baixinho. Meu pai dizia que ela havia fugido com outro homem, mas eu nunca acreditei. Qual era o nome da sua mãe? Perguntei. Carmen Vasconcelos. Desapareceu em 1961, quando eu tinha 7 anos. A máquina começou a escrever novamente. Carmen Vasconcelos. Morta por Antônio Mendes em março de 1961. Enterrada no quintal da casa dele. Minha querida filha Helena. Nunca te abandonei. Sempre estive te protegendo. Agora, através desta máquina, posso finalmente te dizer: te amo. Assinado, mamãe. Helena começou a chorar, mas eram lágrimas de alívio misturadas com dor. Eu sabia. Sempre soube que ela não me havia abandonado. Na manhã seguinte, com reforços e mandado de busca, invadimos a casa de Antônio Mendes na Rua do Campo, 89. Ele tentou fugir pelos fundos, mas foi detido. O quintal revelou uma cena horrenda. Pelo menos 8 corpos enterrados ao longo de 2 décadas.
Carmen Vasconcelos estava entre eles. Durante o interrogatório, Antônio Mendes confessou tudo. Era um assassino em série que escolhia vítimas vulneráveis, pessoas sozinhas, sem família, que não seriam procuradas. Como vocês descobriram? Ele perguntou. Obviamente não podia dizer que uma máquina de escrever possuída havia nos dado as informações. Após o julgamento e condenação de Antônio Mendes, a máquina continuou escrevendo. Mas agora as mensagens eram diferentes. Eram cartas de agradecimento, palavras de paz, despedidas finais. Uma das últimas mensagens foi: agradecemos às detetives Márcia e Cláudia por nos darem voz. Agradecemos a Helena por nos permitir usar suas mãos sensíveis. Nossa missão está completa. Podemos descansar agora. As injustiças foram corrigidas. Os crimes foram punidos. O amor foi declarado. Assinado. As almas em paz. Depois dessa mensagem, a máquina parou de escrever sozinha. Helena Vasconcelos recebeu alta do instituto na semana seguinte. Com a verdade sobre sua mãe finalmente revelada, sua depressão começou a se curar. A máquina foi doada para Helena, que a levou para casa. Ela começou a usá-la para escrever as histórias das pessoas que haviam se comunicado através dela. É estranho, Helena me disse quando a visitei alguns meses depois. A máquina ainda funciona perfeitamente, mas agora é apenas uma máquina normal. Como se as almas tivessem partido depois de cumprir sua missão. O livro de Helena se tornou um best-seller nacional. Oficialmente, era apresentado como ficção baseada em casos reais. Apenas nós três sabíamos da verdade completa. Por que estou contando isso agora em 2023? Porque ontem recebi um telefonema inesperado. Era Helena Vasconcelos, agora com 89 anos. Márcia, ela disse com a voz trêmula. A máquina voltou a escrever sozinha. Isso é impossível, Helena. Você disse que havia parado depois do caso. Tinha parado, por 46 anos, mas ontem à noite, acordei com o som das teclas. Havia uma mensagem para você. Para mim? Dizia. Detetive Márcia, precisamos de sua ajuda novamente. Novos crimes, novas injustiças, nova máquina. Procure no antiquário da Rua das Antiguidades, 97. Ela está chamando por você. As vozes estão esperando. Assinado, seus velhos amigos. Meu sangue gelou. Helena, onde está a Cláudia nesta história? Houve uma pausa longa. Márcia, a Cláudia morreu há 3 anos. Câncer. Você não sabia? Não, eu não sabia. Nos perdemos o contato após nossa aposentadoria. Mas, Márcia, Helena continuou, há algo mais. A última linha da mensagem dizia: PS. Cláudia está aqui conosco agora. Ela diz oi. Desliguei o telefone com as mãos tremendo. Hoje de manhã, fui até a Rua das Antiguidades, 97. O antiquário estava lá. E no fundo da loja, sobre uma mesa empoeirada, havia uma máquina de escrever turquesa dos anos 60. Quando me aproximei, o dono da loja disse: Ah, a senhora deve ser a Márcia. Estávamos esperando por você. Como assim esperando? A máquina chegou aqui ontem, doação anônima, mas veio com uma carta especificamente endereçada para a detetive Márcia Almeida. Ele me entregou um envelope. Dentro, uma folha com texto digitado. Márcia, minha velha parceira. Sei que é estranho receber uma carta minha depois de morta, mas descobri que a morte é apenas uma mudança de endereço. Do lado de cá, posso ver coisas que não via quando viva. Há novos crimes que precisam ser solucionados. E agora tenho acesso a uma rede muito maior de informantes. Aceite esta máquina. Use-a. Há muito trabalho a ser feito. Assinado, Cláudia Nogueira. Levei a máquina para casa. Está na minha mesa há 3 dias. Ainda não a usei, mas posso sentir que há algo esperando para ser escrito. E à noite, quando tudo está silencioso, juro que posso ouvir o eco fantasmagórico de teclas sendo pressionadas. A Cláudia está esperando para trabalhar comigo novamente. Se vocês chegaram até aqui,
Se ouviram esta história completa, preciso avisar uma coisa. Há máquinas de escrever esperando por vocês também. Em antiquários, em casas de famílias, em sebos espalhados pelo mundo. Elas estão procurando por pessoas sensíveis, pessoas que acreditam, pessoas dispostas a dar voz aos silenciados. E se um dia vocês passarem por um antiquário e sentirem uma estranha atração por uma máquina de escrever antiga, talvez seja porque está mesmo chamando por vocês. Mas cuidado! Uma vez que começam a escrever para os mortos, eles nunca mais deixam vocês pararem.